Gênese no lar, Evangelho no coração. A celebração se inicia logo pela manhã. Contemplar, admirar, enaltecer a vida, a reencarnação. Agradecer a família, o irmão. O estudo, o trabalho, a renovação. O contato com os bons espíritos, que nos auxiliam de uma forma tão carinhosa, permanente, eficiente. Que possamos agradecer e nos colocar à disposição para distribuir, para compartilhar, para cumprirmos o nosso papel na obra da criação. O tema de hoje, 21 de dezembro de 2020. Confia em Deus. Vamos trabalhar com Allan Kardec, que nos oferece o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, citando Jesus em Mateus 5:3, pois que deles é o reino dos céus. Hoje vamos dialogar em torno do item 12. Allan Kardec publicou uma mensagem do espírito Adolfo, que foi bispo de Argel. Mensagem de 1862. Vamos acompanhar juntos, vibrando, procurando tirar aquele ensinamento que favoreça esse nosso instante. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generalizas o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, a destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção.
quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso. Se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que a necessidade materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e há que se emendem sob os golpes que, de quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alta haja subido. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo, e que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. E os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Amiga, amigo, inicialmente gostaria de vos agradecer pelo apoio a esse projeto FEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que carinhosamente é tratado como a Casa de Kardec Amélie Boudet, a Casa do Espiritismo, a Casa do Caminho, a Casa do Cristo, da amizade, da fraternidade, com espaço que oferece igualdade para todos e liberdade, no sentido de estudarmos a importância da vontade, que quando acionada se torna um fator extraordinário para aprimorarmos, para repararmos, para suportarmos, para arrependermos,
para matricular numa proposta nova. O bem, a justiça, a bondade, a beleza. No projeto Gênesis no Lar, observamos que ao longo, estamos inteirando o estudo de número 220. São reuniões que se iniciaram logo que fomos forçados a interromper presencialmente as reuniões na casa. Evangelho em todas as manhãs. Testemunhos, depoimentos importantes nos visitaram. Esse trabalho nos deu sustentação. Uma frase muito repetida. Naturalmente, vivida por cada um de nós em cada encontro. Procuramos apoio, consolo, orientação, conselhos, mas também alimento, remédio, amizade, laços, entes queridos, encarnados que estamos nos tornando. Mas esse espaço favoreceu a aproximação de outros entes desencarnados. Saudades, abraços, troca, emoções, muitas experiências vividas ao lado deles. Muitos felicitaram o nosso esforço e nos visitaram para estimular que pudéssemos prosseguir. Alguns encontraram segurança, confiança em nosso devotamento e procuraram de alguma forma soluções para os seus dramas, e alguns se sensibilizaram e se libertaram. Enquanto os nossos mentores aproveitaram e trouxeram para junto espíritos que, como viajores, numa noite escura, encontraram uma tenda-luz. E aqui vieram e banquetearam um alimento singelo, mas que o mundo não pode dar: do amor. Em meio a um período de travessia difícil para encarnados e desencarnados, um ano atípico, pandemia explodiu, constrangeu e quase que parou a roda do mundo material. E as pessoas tiveram a oportunidade de reavaliarem em meio a escombros, tempestades, terremotos, tsunamis, enchente, flagelos ditos destruidores, mas que objetivam renovação, transformação. É certo que um percentual do mundo ainda continua vibrando na mesma faixa de alguns anos. Certo também que um percentual de pessoas não mais terão alguns hábitos, práticas no dia a dia, seja por limites econômicos, barreiras físicas, enquanto outros não mais repetirão determinados comportamentos, uma vez que meditaram e aproveitaram a oportunidade. Ninguém na Terra pode dizer qual foi o percentual maior. Podemos deduzir que uma boa parte da massa viveu apenas um instante de refrigério num oásis. Mas a peregrinação no deserto da insensatez, na busca desenfreada ao prazer, continuará. E o homem, naturalmente, por consequência, vai capengar o vazio, sem rumo. Os espíritos no século XIX, nesta mensagem,
nos chamam a atenção como fizeram em toda a obra espírita. E os nossos encontros, a princípio, com temas muito parecidos, talvez abordagens em tese repetidas, o que para alguns pode parecer curioso, mas essa mensagem, por exemplo, do Adolfo foi lida várias vezes. Confesso para vocês que eu não tenho dúvida, mas eu não me recordo quando foi e como nós interpretamos. Confesso. Se foi semana passada, se foi há um mês. Certo que o meu livrinho de cabeceira, Evangelho segundo o Espiritismo, é todo marcado. Eu oriento que não faça, porque a marcação de hoje ela não serve para a marcação de amanhã. Porque a cada momento você lê de uma forma diferente. Mas o meu eu estou contando que está todo marcado porque parece que essas marcações é uma maneira de estar dizendo assim, olha a sua imperfeição aqui. Olha a sua possibilidade. Portanto, a leitura sugere o desenvolvimento de uma virtude chamada humildade. E o benfeitor afirma que a dica para a gente solucionar todos esses problemas, que na verdade são respostas das nossas próprias escolhas ao nível individual e coletivo, que a decadência moral é aquela sensação de falência, né? E a gente passa por esta sensação, por essa percepção, não é sensação, por essa percepção que é entendimento da alma. Vários momentos. Observe. Na confusão que a gente vive, você liga a televisão, aí você, em pouco tempo de noticiário, você fala assim, meu Deus, o mundo está acabando. Não é verdade? Um campeonato de insensatez. E eu tenho cuidado, mas tenho a obrigação, em função da tarefa que eu exerço, de vez em quando estar me referindo àqueles homens, aquelas instituições que deveriam ser norteadoras da população, e não são. Costuma a população estar perplexa com a atividade destes companheiros que estão tendo oportunidade, é certo, e que se ocupam determinados cargos, naturalmente porque menosprezaram em algum momento e hoje estão tendo oportunidade de reparação, mas em meio a tanta confusão a gente observa que uma boa parte, para não dizer talvez a maioria, está cometendo atos, frutos teratológicos que costuma um jovem não cometer. Aliás, uma vez nós estamos nos deparando com a chegada de espíritos que têm um senso de justiça à flor da pele. Essa geração nova dialoga muito bem com relação a injustiças, a intolerâncias, a preconceitos. Embora usam a mesma medida. Para ir contra, exageram. Mas isso é um processo, a gente sabe. Para se atingir o equilíbrio, tudo demanda um tempo. Então, uma geração, afirma Kardec, ela não pode dar o que ela não tem. Ela vai dar o que ela possui. Então, avanços consideráveis estão tendo os homens, sem dúvida. Mas sobre o ponto de vista moral, diante das afirmações que necessitamos de confirmar as nossas necessidades de melhoramento, só com evangelho a gente vai dar um passo mais certeiro. E o evangelho não da religião. Eu estou falando do evangelho como uma proposta moral do Cristo. Aprender a aplicar o conteúdo moral no universo íntimo, potencializando virtude, combatendo a imperfeição,
vigiando para não negociar com a imperfeição que nós possuímos e dando, quem sabe, um basta a esse mundo confuso. Como fazê-lo? O benfeitor está afirmando que é necessário que a humildade dê as mãos à caridade. A caridade e a humildade andam juntas. Com isso, por isso, queixar das calamidades que amontoamos sobre nossas próprias cabeças é parar a marcha. É ficar olhando para o lado. Nós temos que reconhecer que a mensagem revelada por Jesus, ela foi deturpada. O que sugere a compreensão de intelectuais, filósofos, que têm muito espaço na mídia, falar de virtude, falar de uma boa vida, mas sem disposição de abrir mão do prazer efêmero. Em busca da posse, do reconhecimento, vale tudo? Não, não vale tudo. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. É a frase da mensagem. Porque Deus é misericordioso. E se Deus permite que o orgulho, o egoísmo, se tornem monstros gigantes, é porque a providência divina sabe que é uma questão de prazo de validade. Daqui a pouco o balão, que está inflado pela ilusão, ele vai furar. E ele vai perder o ar. Porque ele é uma bolha ilusória que a gente matricula e nem sempre dispostos estamos de sair. Mas a vida ensina. Se buscamos o prazer do corpo, daqui a pouco o corpo, que pode ter sido emporcalhado, vai ficar doente. Aí alguém vai dizer, isso é karma. Não, karma com a sua reflexão. Isso não é karma nada. Isso é resposta. Causas atuais das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os problemas do corpo são em decorrência das nossas escolhas. Atuais ou anteriores. Mas nós não podemos transferir para o corpo um problema que é de ordem moral. Eis aí um grande desafio. Ah, Carlos Alberto, e o perispírito, e as mazelas. Pessoal, explicação nós podemos ter. Mas o que é mais importante? Você querer justificar com questões do seu passado espiritual? Ou nos prontificarmos a resolver o que está na nossa frente para resolver? Então existe um problema grave na sociedade que não dialoga com a justiça, com a harmonia. Veja o que acontece no Brasil, só para dar um exemplo. Pessoas incapazes definindo o que vai ser o futuro seu. Regime ditatorial. Aonde estão as conquistas? Que os espartanos deram a vida, formando exércitos para vencer invasores como os persas, para não permitir que uma cultura diferente viesse destruir tudo que estava sendo planejado pelo mundo espiritual. A filosofia grega, a democracia, um mundo em que todos nós ansiamos, sonhamos e em determinados momentos sentimos que ele está muito distante. O que valeu o sangue desses heróis? A luta para manter a história, as tradições gregas.
sempre surgem a besta do Apocalipse, que tem muitas cabeças, que solta fogo como dragão, para tentar inibir a vitória do espírito sobre si mesmo, dentro da dinâmica da justiça, do amor e da ciência. É muito estranho, não é verdade? Pois bem, não sejam enganados, porque mentes inteligentes querem parar o progresso para se beneficiarem materialmente com soluções mágicas. Cuidado, porque estamos sendo levados por um lobby que pode trazer muito mais problema do que os problemas atuais que apresentam-se como soluções. Eu não entro no mérito, no detalhe, porque todos aqui vão encontrar um encaixe perfeito do que eu estou falando, as determinações que nos visitam nesses momentos de profunda crise. No século XIX, os espíritos estão falando que a sociedade está entregue à própria sorte. Como resolver? Sem humildade, sem caridade, sem estudar e não se envolver com o crescimento interior, para que a gente possa vislumbrar uma nova era que se avizinha. Os sinais, os prodígios, sob o ponto de vista das revelações espirituais, estão todos compartilhados para o mundo inteiro. Basta você procurar que terá as respostas. Nós estamos sim entrando numa nova era. Mas para caminharmos, nós precisamos sobreviver. Nós precisamos de escudo protetor. Você precisa de, antigamente, bússola, agora um GPS. Ou seja, nós precisamos de uma orientação para que as nossas ações, que são limitadas, elas possam se apoiar numa segurança interior e na fé. Porque um homem nessa travessia atual, sem fé, é um barco à deriva. Porque ele está sujeito a informações que nem mesmo ele sabe se são ou não verdadeiras. Então é natural que falsos cristos surjam. Falsos profetas insistam para que você continue enganado, dizendo amém e empurrando, como afirma o ditado popular, com a barriga. Observem, no Brasil se divulgou uma cultura que era o país do futebol. Graças a Deus não é mais. Salve a Alemanha. O Brasil era o país do carnaval. Graças a Deus eu não vou dar salve a país nenhum, porque não terá carnaval por conta da pandemia. O Brasil, então, é qual nação? De políticos? Não pode. De legisladores? De magistrados? De forma alguma. O Brasil é a nação do Evangelho. É a pátria que Jesus apontou simbolicamente para irradiar uma mensagem de um mundo novo para todos os povos. E uma coisa que nenhum administrador vai tirar do povo brasileiro é a sua característica fraterna, estoica, de um povo que trabalha, de um povo que é pacífico, porém um povo que se acomodou na passividade. O povo brasileiro é um povo que tem uma capacidade de superação que é uma coisa extraordinária. Vejam os nordestinos, vejam os operários, vejam as pessoas do campo. Vamos sair da cidade, vamos para o brasileiro genuíno da terra.
de uma nação que cresceu como indígena, como negros, escravos, como párias que vieram da Europa. Foi assim que esse povo nasceu. Então nós dialogamos com uma nação que representa os filhos do Calvário de Jesus, numa figura usada por Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este é um cenário importante para que a gente possa pensar o que há de vir e qual a nossa tarefa. O Evangelho nos propôs e há de nos incentivar a um mergulho na transformação pessoal. Pois sendo melhores, vencendo o orgulho e o egoísmo, e nos desenovelando da bolha ilusória do materialismo, orgulho e egoísmo, nós teremos tudo para ouvir de Jesus: bem-aventurados. Por enquanto nós estamos dentro dos que têm sede de justiça, dos pobres, dos famintos, dos estropiados, mas ainda não podemos dizer bem-aventurados somos. Nós estamos no meio, mas bem-aventurados seremos quando agirmos com misericórdia e realmente tomarmos uma decisão. Sermos espíritos. Assumirmos a nossa tarefa de viajores do tempo, do espaço. Espíritos que nascemos para brilhar. E a decadência moral, ela não pode ser pactuada por nós. Ela tem que ser trabalhada para que haja uma reconstrução, reparação. O Natal se aproxima. Novamente vamos ver a estrela de Belém. Aliás, a conjunção Júpiter e Saturno, não é isso? Vai dar uma visão extraordinária hoje à tarde. No mundo inteiro, a chamada estrela de Belém. Que na verdade é um efeito visual. Fenômeno extraordinário, belo. Acontece a última vez que aconteceu, parece que foi no ano de 1600, alguma coisa. Nós vamos ver isso essa noite no céu. Os místicos vão falar assim: é um fenômeno, é Deus que está avisando. Aí hoje eu já recebi o WhatsApp. Entramos na era de Aquário, saímos de Peixe. São ciclos, sem sombra de dúvida, que se abrem e que se fecham. Mas eu quero saber, principalmente, em qual tempo que eu estou vivendo. Qual a escolha que eu estou promovendo? Porque senão, se eu não me ajusto, o progresso continua e a roda do progresso passa por cima. E eu continuarei com essa sensação de falência moral. Duas palavrinhas nos chamam a atenção. Misericórdia do Senhor. E ao mesmo tempo, a humildade no reconhecer falhas. É fato que o filósofo vai procurando compreender a sua infantilidade. Senão ele não trabalha a filosofia. Filosofia é se aproximar da sabedoria. E você só se aproxima reconhecendo que nada tem. A gente pensa o contrário, que é juntar para ficar grande. Não, é desvestir-se. É tirar a camada do ego, da presunção. Por isso, não se entristeças se estás descobrindo que somos infantis. Valorize a infantilidade. Valorize o tempo. Valorize a oportunidade. Vocês já imaginaram a beleza que seria a vida
se o velho pudesse? Vocês já pensaram na maravilha da vida se o jovem pudesse ou soubesse? Né? Porque o jovem soubesse e o velho pudesse. Quando atingimos a idade mais velha, a gente quer ser jovem. Quando a gente é jovem, a gente quer poder, quer ter conhecimento. Então, na verdade, nós temos que frequentar os diversos departamentos da vida com a luz no coração, que é o amor. Por mais que a gente consiga compreender a tempestade que se avizinha, não podemos parar amedrontados. Nós temos que procurar proteção. Fecha a janela, entra para dentro da caverna, faça alguma coisa, porque senão a tempestade te consome. Mas sempre lembrando que ela vai passar. Portanto, confie em Deus. O nosso professor Emmanuel, ele adentra no nosso espaço virtual para dizer assim, para cada um de nós. Livro Alma e Coração, Psicografia Amorosa de Chico. Nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas. E jamais condene alguém que se haja embarafustrado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se descobre a solução. E em casos numerosos, a pessoa que te parece mais censurável no mais grave delito será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. De certo que haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida. Ergue a fronte. Abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue, fiel às próprias obrigações. Porque, se todo o bem te parece perdido, na face da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Extraordinária mensagem. O que não vês, saiba, Deus provê, sustenta, ilumina. Emmanuel, como sempre, com um toque de classe, bem à moda dos mineiros que dialogam na prática da vida, respeitando a morada do nosso coração. Ele não invade, ele não exige o que a gente não pode. Ele vem dizer assim: amigo,
amiga, calma. Você tem luz. Brilha. Brilha a sua luz. E confia em Deus. Significa, cumpra o teu dever. A tarefa que te foi confiada pela circunstância. Então existe a tarefa e existe a circunstância. Se a tarefa surgiu, lembra-te, ela é tua. Ela não é do outro. Da mesma forma que você não pode fazer a tarefa do outro, porque é do outro. Cada um com seu cada um no seu quadrado. Agora, se a gente focar e fizer o que nos compete, por certo, vamos inspirar o outro a fazer o que a ele é devido. Se ele não fizer, saiba que um dia você também não fez. E Deus esperou. Espera também. Porque a cada um segundo as suas obras, e a todos será dada a mesma oportunidade. Portanto, não sofras. Por mais que os males se agigantam. E nós temos, em nível prático, uma questão que está batendo na casa de todas as pessoas. Observe como a tragédia sensacionalista se torna um lobby. O que vende notícia é exatamente o escândalo. E não necessariamente ele existe. Ou que exista numa dose bem menor do que ele é propagado. Portanto, saibamos que os escândalos são necessários. A definir que nós não podemos, não devemos propagar o que nem mesmo nós sabemos se é luz ou se é treva. Com isso, sabe o que nos resta, como um bom mineiro? Tomar um mingau pela beirada, sem pressa, espera, vai na margem que você chega no objetivo. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E o mineiro, por tradição, adora um causo, uma prosa. E quando a gente proseia, a gente troca experiência. E o grande lance é uma boa prosa. E a gente sabe com quem podemos ter essa boa prosa. Passamos a selecionar para que uma prosa não seja substituída por uma intriga ou por uma pseudo-verdade. Aí a gente começa a falar do mineiro que tem a religiosidade na sua cultura, que tem Deus no coração. Por isso, o bom mineiro é aquele que sabe ser fraterno e que sabe ser amigo. E foi em Minas que escreveram uma música que diz assim, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E nós temos uma prosa boa, porque aquele que é o amigo verdadeiro, ele nos guarda no lado esquerdo do peito. Eu me refiro a Jesus. Tanto é verdade que ele nasce nos nossos corações sempre que recordamos dele. Então ele se faz presente. Se nós quisermos agradecer a Jesus pelo carinho, pela amizade que ele tem para conosco, façamos amigos e vamos espalhar a mensagem do bem. Assim seremos um só corpo, um só em Deus, com Jesus. Tenham todos um dia de muita paz, de muito trabalho, e que essa boa prosa possa repercutir em outras prosas e versos que serão decantadas, encantadas, enaltecidas por vocês por onde passarem. Gênesis no lar, Evangelho no coração.
Tenham todos um bom dia. Ave Cristo.